Olá, nobres e queridos amigos, vamos com um breve comentário no informativo de jurisprudência do dia 25 de abril de 2022 acerca de direito civil, de responsabilidade do médico, responsabilidade civil do médico e a decisão que eu trago sobre o RESP 1.848.862 do Estado do Rio Grande do Norte, sob a relatoria ministro Marco Aurélio Benizi. A terceira turma reconheceu que o médico ele é civilmente responsável por falha no dever de informação acerca dos riscos de morte do paciente. Então, o vídeo que eu faço aqui a respeito também é um alerta por todos os dois lados, todos os lados aqui, o paciente e o médico. Então, visa o médico uma questão denominada princípio da autonomia da vontade ou autodeterminação. Isso que todos os pacientes eles possuem, o próprio julgado diz a respeito sobre isso, e também existe um outro contraponto importantíssimo no que diz respeito ao dever de saber dos possíveis riscos daquele determinado procedimento cirúrgico. E se o médico se omite, ele tem uma responsabilidade civil. E inclusive existe a premissa maior, nós temos tanto o Código de Ética médica profissional, que estabelece no artigo 22 que é vedado, ele é proibido o médico deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após o esclarecimento sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte. Então, essa disposição ela diz respeito às questões de responsabilidade apenas na parte profissional, na sua questão ética, e também lá no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º, inciso 4º e artigo 14, também traçam sobre responsabilização, aí tocante à prestação de serviço, E o próprio Código Civil, artigo 15, tem uma outra disposição que o próprio julgado, aqui eu faço algumas leituras do próprio julgado para poder explicar algumas questões importantíssimas acerca deste alerta, dessa decisão. É uma decisão que sirva como alerta, como evitar, inclusive, o médico deve evitar essa questão dessa conduta para evitar uma falha, Porque aí você deixa de apresentar a informação que tem um dever, o médico tem um dever, o hospital, por exemplo, também tem um dever de apresentar os riscos de morte do paciente. Vamos supor que você vá ao médico no pronto-socorro, é uma situação diversa. Você chega lá, o médico ele traça como sua meta a vida, tenta de todo modo fazer com que a pessoa não morra, mas ali é um caso de urgência, um risco iminente de morte é um caso de urgência. Agora, diferentemente, se existe um risco de cirurgia e essa cirurgia possa haver uma falha, houver um problema durante a cirurgia, por exemplo, a questão, pode dar um problema de pneumotórax, que são um exemplo aqui, qualquer um deles, que possa trazer efeitos negativos, inclusive a morte do paciente. Você tem que, médico que está nos assistindo, agradeço a audiência qualificada, as pessoas gostam de nos assistir, deve responsabilizar, deve, no caso, trazer a informação, sob pena de ficar sob o crivo de responsabilização sobre seus atos. O médico, dessa decisão específica, traça a respeito sobre a responsabilidade na falha do seu dever de informação. Veja como é gravíssima uma situação como esta, porque você está no seu dever de informar. E essa decisão, inclusive, não é nada de novo, não é nada de novidade, é apenas uma decisão que reafirma a própria jurisprudência da Corte. Por quê? Porque existe um julgado que até menciona, datado dia 5 de 11 de 2007, que trata a respeito sobre os danos, dos danos de negligência, tocante ao dever de informar. Porque ele fala nesse julgado anterior, bem antigo, aí de 2007, ele fala a respeito que o médico que deixar de informar o paciente acerca dos riscos da cirurgia incorre em negligência e responde civilmente dos danos resultantes da operação. Então existe um outro problema aqui. Já existe um precedente, tocante a questão da intervenção cirúrgica, tocante o risco de vida, e inclusive o artigo 15 do Código Civil trata a respeito que ninguém pode ser constrangido a submeter-se ao risco de vida, tratamento médico ou mesmo intervenção cirúrgica. Isso viola não só o Código Civil, o Código de Ética Médica
e viola também o Código de Defesa do Consumidor. Então, essa decisão, ela traça como parâmetros desse consentimento, e não se pode, inclusive, admitir um consentimento genérico, em que o qual não há individualização das informações prestadas ao paciente. Isso o próprio julgado estabelece esses pontos importantes, dificultando, inclusive, o exercício do seu direito fundamental de autodeterminação. Esse julgado é muito importante porque ele é trazer a questões práticas, evitar problemas. Você deve, inclusive, o médico tem que ter um corpo jurídico para atuação. O paciente também tem que também ter esse direito à informação aqui, do tocante aos seus direitos, a efetivação dos seus direitos e dos riscos, não só de morte aqui, até eu faço um adendo aqui dessa decisão, não só de morte, em relação também aos outros riscos daquela cirurgia ou daquele tratamento, tem um dever. Essa decisão apenas reafirma algo que é importante. Eu estou apenas trazendo este julgado, tendo em vista que é uma decisão recentíssima. E, por fim, o médico, a questão do consentimento informado do médico ao paciente, ele deve executar um tratamento de procedimento que traga uma boa-fé objetiva, né, e também a proteção do direito fundamental à autodeterminação individual. E aí, nesse caso, há um inadimplemento do contrato médico-hospitalar, até a questão da responsabilidade contratual, e tem todas as intercorrências negativas dessa decisão, né, descumprimento de todas as esferas do campo jurídico. E muito importante esta declaração de vontade, né, e apenas não somente essa validação da declaração de vontade, dizer, olha, os riscos são este. Não é somente isso, tem que demonstrar o seu cumprimento do seu dever de informação. Então, o compliance aí, que o pessoal tanto diz, né, estar em conformidade, e na expressão literal, é muito importante para os hospitais e médicos atuarem. E, por outro lado, do lado do paciente, ele tem que também ser devidamente informado, receber uma cartilha, receber não só assinatura, nossa, assinar, você está ciente, responsável, não é somente isso, eu quero saber sobre os riscos sobre isso. Então, se não tiver um risco daquela cirurgia, não me informar exatamente aqueles motivos, eu não vou operar, eu não vou ser operado. É simples. Então eu vou encerrar este vídeo de vez, agradecendo você que nos assistiu. Se você gostou desse tema, dá uma curtida. Se você gostaria de que eu traga novos temas diferentes de julgados, apenas teste seu comentário, tá bom? Um forte abraço e vejo vocês nos próximos vídeos.